Bom dia, meninos. Começaremos agora a nossa terceira aula. Brasil colonial, sociedade açucareira. É isso mesmo. O capítulo 22. Abram, por favor, no livro didático, na página 33. Ao fundo, capoeira. Por que eu coloquei essa música ao fundo? Antes de começar, eu vou falar sobre a manifestação da cultura afro-brasileira. Seja a capoeira, seja o samba, seja as religiões de matriz africana. Vocês sabiam que essas três manifestações, até 1934, ou seja, há menos de 100 anos atrás, eram proibidas no Brasil? Vocês sabiam que manifestar o samba nas ruas, ou a capoeira, ou as religiões de matriz africana era crime no Brasil até 1934? Sim, era crime. Ouça um pouco. Nossa capoeira Angola, porque venha sentar aí. Essa é a famosa capoeira Angola, uma das mais tradicionais dentro do universo da capoeira. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre a cultura afro-brasileira, ok? Vamos lá. Brasil colonial, sociedade açucareira, capítulo 22. Observem esse vídeo, por favor. Essa é uma música do Caetano Veloso, que se chama Haiti. Ela foi interpretada pelo ator Guilherme Werber. Ouça e veja. Fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, quase brancos, pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados? Bom, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou enviar esse vídeo para vocês, ok? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui na plataforma para a gente continuar. Vamos lá, enquanto isso, a música Capoeira no fundo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, por que eu coloquei esse vídeo? Essa música, essa letra da música Haiti do Caetano Veloso. É o seguinte, para poder falar para vocês a respeito de uma estatística muito séria, tá? Essa estatística é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Observe, por favor, dados da população negra no Brasil, segundo o IBGE. São 3 séculos de exploração, 3 séculos. Em 2017, o país registrou 63.880 homicídios. Vocês sabem o que significa isso, gente? Uma guerra civil. É muita morte para um país só. O Brasil tem os dados relacionados a homicídios, sendo o país mais violento do mundo. No Brasil se mata por ano muito mais do que qualquer outra guerra. Isso vem de muito tempo, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender. 63 mil pessoas, 63.880 homicídios. É mais ou menos 175 homicídios por dia. É muita coisa. Sendo 59.341 homens e 4.539 mulheres. Dessas 4.539 mulheres, 1.133 mulheres vítimas de feminicídio, ou seja, violência doméstica. O que é o feminicídio? O que é a violência doméstica? É o marido, é o companheiro, né, que agride a chegar ao ponto até de matar a esposa, matar a companheira. Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso capítulo? Tem a ver com a sociedade patriarcal, que daqui a pouco eu explico. Também nesse ano, em 2017, foi registrado 66 mil estupros, em sua maioria
mais de 95% mulheres estupradas. Sim, ou seja, isso demonstra mais uma característica da sociedade patriarcal, que a gente vai estudar daqui a pouco. Vou falar de analfabetismo. A taxa de analfabetismo entre negros e pardos é 9,1% e entre os brancos 3,9%, ou seja, a taxa de analfabetismo entre os negros é 3 vezes mais do que a população branca, ok? Vou mandar um vídeo que expressa muito bem isso para vocês também. Jovens de 18 a 24 anos com menos de 11 anos de estudo. Entre a população negra, 28,8%. Entre a população branca, 17,4%. Mais uma outra desigualdade prevista, explícita, melhor dizendo, nessa estatística. Jovens de 18 a 24 anos, cursando ensino superior. Dentro dessa faixa etária, entre negros e pardos, 55,6%. Entre brancos, 78,8%. Bem mais. A taxa de desemprego na população negra e parda é 64,2%. O rendimento da população negra e parda é na faixa de R$ 1.608. Entre a população branca, R$ 2.796. São dados do IBGE, tá, gente? Ou seja, 73,9% a mais o rendimento da população branca em relação ao negro. Quando nós falamos da mulher negra, cai mais ainda. Entre as mulheres negras, a média salarial é de R$ 1.230. É um absurdo, né? Ou seja, são desigualdades estabelecidas, infelizmente, ao longo da nossa história, é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vamos lá, a violência, falar dados da violência. O negro ou pardo tem 2,7 vezes chances de ser assassinado no Brasil em relação à população branca. Isso é muito sério. A gente está falando de dados extremamente absurdos e que implicam, ou seja, estão vinculados à nossa colonização, ao nosso processo histórico de colonização, que a gente vai estudar agora, ok? Então, página 33, capítulo 22, Sociedade Açucareira. Beleza? Observem na página 33, por favor. Tem uma imagem, que é uma imagem de um engenho. Daqui a pouco eu vou falar sobre engenho, tá? Observe a gravura e traçando um paralelo entre o que representa as informações a respeito do pau-brasil contidas na unidade anterior, produz um texto apontando as diferenças de investimentos que o rei de Portugal foi obrigado a fazer para o estabelecimento da economia açucareira. Tá, não precisa responder não, não precisa escrever não, mas só observa, por favor. Ao lado, deixa eu voltar aqui, né? Olha aqui, ó, a pergunta tá aqui, eu acabei de ler. Ao lado tem uma definição que vai nos ajudar. O engenho necessitava de um conjunto de elementos para funcionar: mão de obra escravizada e mão de obra livre, bois, fornos, tachos e moendas. Ou seja, a logística para a exploração da cana-de-açúcar era muito maior do que a logística da exploração do pau-brasil. Ou seja, entramos na sociedade açucareira, entramos no Brasil colonial, no período que vai começar a exploração da cana-de-açúcar, ok? Beleza? Agora observe essas imagens de um engenho. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Aqui, ó, aqui era um engenho, tá? É uma imagem de um engenho. Então, quando a gente fala de engenho, nós estamos falando de uma fazenda de latifundiários, né? Ou seja, um senhor latifundiário, um fazendeiro, que produzia cana-de-açúcar. Mas o que era essa produção? Era uma produção, gente, pautada em exploração, em escravização. Então, dentro dessa fazenda tinha a casa grande,
Ó, Casa Grande, que é a sede da fazenda e residência do senhor do engenho e sua família. E tinha senzala, onde moravam os escravos, ok? Aqui, ó, vou enviar para vocês, depois vocês vão olhar com calma. Aqui explica como que era o funcionamento de um engenho. Observem, por favor. Os engenhos eram latifúndios, monocultores, isto é, grandes extensões de terra, onde se plantava quase que exclusivamente cana-de-açúcar. Isso garantia o máximo de rendimento da produção e abastecia o mercado. Vou enviar para vocês, tá? Aqui eu diminuo a imagem, depois eu envio. Aqui, ó, é uma moenda onde os escravos estão trabalhando. Esse trabalho, gente, não era remunerado. Era escravo, ok? Beleza? Dando sequência na nossa aula, vou colocar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vamos falar agora sobre a chegada dos escravos ao Brasil. Vocês lembram lá no 8º ano, né, quando vocês estudaram o Brasil colonial? Vocês lembram como que os escravos chegavam aqui? Sim, eles chegavam através de navio negreiro, ok? Tá. Mas como que era o fluxo de escravo, né? Quando a gente fala de fluxo, a quantidade de escravos que vieram para cá. Então vou dar uma olhadinha nesse videozinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu saí da tela e voltei, né? Então vamos lá. Observem, por favor. Esse é o fluxo de escravos vindo para o Brasil. Não só para o Brasil, para o continente americano. Observem os pontinhos. Em cima, um ano. Isso vai sendo intensificado, tá? Daqui a pouco vocês vão ver essa intensificação. Estima-se que cerca, é sério isso, é muito sério isso, mas estima-se que cerca de 5 a 7 milhões de escravos vieram para o Brasil. Muita coisa. Ao longo de 3 séculos, tá, gente? Observem como está sendo intensificado. Eu vou mandar esse videozinho para vocês depois, tá? Vocês vão acompanhar, por favor. E essa intensificação vai começar a acontecer. Mais ainda do que já está. Olha lá. Vou dar uma adiantada, vou mandar para vocês depois. Aqui já é o finalzinho do processo de escravização. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Brasil só aboliu a escravidão em 13 de maio de 1888. A gente vai trabalhar isso quando chegarmos em Brasil Imperial, não agora. Ok? Voltando lá, deixa eu colocar a nossa musiquinha de fundo. Pois é, então através dos navios negreiros, os escravos vinham para cá, ou seja, os portugueses, né, escravizavam e forçavam os escravos a trabalharem aqui, ok? Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Mas quais regiões, professor? Quais regiões do continente africano que essa população escrava veio? Tá, aqui no livro de vocês, deixa eu ver se tem alguma observação. Deixa eu voltar para o livro. Daqui a pouco eu falo sobre essa observação, tá? Mas observe esse poema aqui do Castro Alves, que era baiano, tá? Eu anotei, eu separei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Vamos lá. Tragédia do mar, o navio negreiro.
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro, ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas? O teu manto, este borrão? Aços, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Eu vou mandar o link para vocês acessarem, tá? É uma obra do Castro Alves chamada Escravos, e esse é um poema. O poema é chamado Navio Negreiro, tá? É um poema muito trabalhado nos livros de história. Beleza? Dando continuidade, vamos voltar para o livro agora. Vamos lá, vamos para a página 34, por favor. Algumas observações. Olha aqui, por favor, na página 34. A diminuição do preço do pau-brasil no mercado internacional, as frequentes invasões de piratas à nossa costa, o início da colonização e a disponibilidade de mais pessoas para a realização de atividades agrícolas levaram o rei de Portugal, que ainda não havia tido a notícia de descoberta de metais preciosos aqui, né, a decretar o estabelecimento de engenhos para produzir açúcar, para a produção de açúcar. Ou seja, a gente está na sociedade açucareira, ok? A sociedade do ciclo do ouro, a gente vai entrar lá na frente mais um pouquinho, beleza? Tá, o que a gente vai estudar nesse capítulo? Os impactos causados pela exploração da cana-de-açúcar, beleza? Agora acompanhe, economia açucareira. Nos séculos XV e XVI, Portugal dominou as ilhas atlânticas, a ilha de Madeira e a ilha de São Tomé. Vocês sabem onde fica essas ilhas? Essas ilhas ficam na costa de qual continente? Pois é, o continente africano, ok? Para quem não conseguir localizar mentalmente, geograficamente, pesquisem, por favor, depois no Google Maps ou algum mapa na internet. Beleza? Então, e nelas passou a produzir, olha aqui, ó, açúcar com mão de obra escravizada. Essa experiência foi adotada na América no século XVI, tornando o Brasil o maior produtor dessa mercadoria nos séculos XVI e no século XVII. Então, o Brasil foi o maior produtor de cana-de-açúcar durante esse período. Beleza? O açúcar era um produto caro e cobiçado nos mercados europeus. Observem, por favor. Controlar sua produção possibilitou aos portugueses o acesso de metais preciosos, usados no pagamento. A principal área brasileira produtora era a costa do Nordeste. Ou seja, mas professor, quais foram as regiões do Brasil, ou a região do Brasil que mais foi explorado a cana-de-açúcar? A região é Nordeste, os estados são Bahia e Pernambuco, ok? Mas a gente não pode esquecer, inicialmente, os portugueses tentaram cultivar, produzir cana-de-açúcar no estado de São Paulo, tá? Ok? Estado de São Paulo. Aonde que era o estado de São Paulo? Aonde no estado de São Paulo, melhor dizendo? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu ver se entra aqui. Eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é um texto que eu vou mandar para vocês também, tá? Falando sobre a história de Caramuru. E falando da famosa ocupação acidental, que é a chegada dos portugueses aqui. Beleza? Depois eu envio esse texto. Na região do estado de São Paulo, os portugueses tentaram produzir a cana-de-açúcar. Porém, o clima do estado de São Paulo, também conhecido como capitania de... Bebendo água. Capitania de São Vicente, o clima não foi favorável. Por isso, eles resolveram transferir para a região Nordeste, Bahia e Pernambuco. Ok? Vale observar que no finalzinho aqui ainda da página 34, deixa eu ver se eu consigo aqui. Cadê a página 34? Aqui, ó. A unidade básica de produção do açúcar era o engenho. E essa cadeia produtiva normalmente se organizava com a base na plantation, ok? O que é plantation?
ou plantation. Meu inglês é falho mesmo, tá? Que seria o uso do latifúndio, escravização e a monocultura, ok? Ou seja, o latifúndio, escravização e a monocultura caracterizavam a produção do açúcar. Beleza? Vocês não podem esquecer isso. Essa atividade vocês farão, daqui a pouco eu vou falar, tá? Vocês vão fazê-la e na terça-feira eu vou corrigi-la. Beleza? Dando continuidade aqui. Lembrando, as regiões da África, de onde que os escravos saíram, né? Os negros africanos saíram para vir para cá durante o processo de escravização, basicamente é Congo, onde que nós chamamos o país de Congo hoje, né? Moçambique, Angola e Nigéria. Uma parte dos escravos também vieram da Nigéria, ok? Vamos lá. Eu já mostrei para vocês o videozinho do fluxo da chegada dos escravos no continente americano, né? Que é o tráfico de escravos do Atlântico. Parte significativa, observe aqui, da economia colonial foi montada com base na mão de obra escravizada. Ou seja, o Estado português, observem aqui, o Estado português, ele lucrava com a escravidão. Aí vale uma reflexão em tempos de pandemia. O que vale mais, a vida ou a exploração do trabalho? Deixo a pergunta para vocês, tá? Gostaria que vocês lessem com atenção esse parágrafo também, grifem ele, tá? Esse que começa após a cana ser colhida. O que a gente pode concluir dele? Que a cana-de-açúcar era produzida, né? E a sobra, gente, vocês podem observar aqui, o de pior qualidade, com coloração mais escura, era utilizado para a fabricação de aguardente, a famosa cachaça. Daí que vem a cachaça também. Ou seja, a cachaça vem dos engenhos do Brasil colonial, da sociedade açucareira. Beleza? Essa outra atividade, vai anotando aí, por favor. Vocês vão fazer também, tá? Na terça-feira eu vou corrigi-la. Passem, por favor, para a página 36. Vamos para a página 36. Vamos lá. Página 36. Vamos lá, sociedade açucareira. Como é que era essa sociedade? Eu separei aqui, deixa eu mostrar para vocês. São obras, tá? Deixa eu mostrar aqui. São 3 obras literárias que expressam muito bem a colonização portuguesa no Brasil. Ou seja, expressa de uma forma histórica, de uma forma antropológica, de uma forma sociológica, e vale a pena a leitura, beleza? Que é Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Depois eu vou mandar os nomes para vocês. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E 1808, que mostra a chegada da família real imperial portuguesa ao Brasil, tá? Que é mais ou menos no finalzinho do Brasil colonial. Beleza? Essas 3 obras eu separei para vocês. Depois eu vou mandar para vocês não esquecerem. Beleza? Vamos lá. Deixa eu fazer uma observação aqui muito importante. Primeiro, aqui era o trabalho dos escravos, o engenho, né? Depois eu mando essa imagem para vocês também, para vocês acompanharem. Mas voltem, por favor. Eu gostaria que vocês voltassem aí no livro, na página 36. Observe essa imagem. Essa imagem é do Henrique Chamberlain e do John Clark. O nome da imagem é Uma Família Brasileira, 1821. Observem, por favor. A pergunta é, quais elementos sociais que podemos observar nessa imagem? Vocês conseguem me dizer? Bom, a composição da imagem já mostra muita coisa, né? A família branca à frente e a família negra atrás. Ou seja, uma relação, uma divisão totalmente social, né? Entre livres e escravos. Ok?
Uma observação aqui na página 36, na sociedade açucareira, para vocês não esquecerem, tá? Fiquem atentos aí. Acompanhem, por favor. Nesse período, observem aqui, ó, os arranjos variavam conforme a riqueza dos cônjuges e o local onde viviam. Muitas famílias foram chefiadas por mulheres e muitos casais coabitavam sem nunca terem casado na igreja, caracterizando uma relação de concubinato.